Oi, esse é o Projeto Piloto Podcast. Aqui a gente vai conversar sobre temas que nos ajudam a ampliar a nossa visão de mundo e a nos sentir menos solitárias nas nossas jornadas. Conversas sobre comportamento, diversidade, bem-estar, maternidade e o que mais der vontade. Eu sou Lu Ferreira, influenciadora, mãe e empreendedora que acredita que cada dia é uma oportunidade para a gente ser melhor do que ontem. Eu sou a Thaís Farage, eu sou consultora de moda, mãe do Miguel e do Tom e adoro uma boa conversa. E hoje a gente está recebendo aqui Verônica Oliveira. Bem-vinda! Eu sou muito fã, declarada, ela sabe. Então eu já estou muito no meu lugar de fã. Vim fazer perguntas de fã. Adoro! Verônica é autora, mãe, criadora de conteúdo digital. Empresária. E vocês podem conhecê-la pelo @ dela, Faxina Boa, ou pelo conteúdo que viralizou nas redes. Que nunca vamos esquecer, né? Better Call Verônica. Sim. Perfeita. Bem-vinda. Obrigada. Antes da gente começar o nosso papo, hoje a gente tem um batonzinho. A gente precisa se arrumar, sabe? Verônica chegou aqui, gente, toda perfeita, já se ajeitou toda. Mas nós vamos passar um batonzinho. Esse daqui é um lançamento da MAC, nossa parceira, neste episódio de hoje. E é uma linha muito maravilhosa de textura de passar. Esse daqui da linha Powder Kiss. E estamos com 2 cores diferentes. Você sabe qual que é a sua cor, Thaís? Sei, chama Ruby New. Ruby New. E eu acho muito sensacional. Ó, como já pigmenta logo de cara. Já tem uma corzona linda, fácil de passar. O que eu mais gosto desse batom é a textura dele, que é super aveludada. Sabe assim, gostosinha de usar, confortável. E ele é super hidratante também. É um lançamento da MAC que eu conheci há um tempinho, porque faz parte do MAC Squad. Perfeito. Hashtag. Chique, mulher chique. E temos aqui uma condição especial para vocês que está aparecendo agora no QR Code na tela. Então, gente, se vocês quiserem conhecer essa novidade da linha Powder Kiss da MAC, minha cor é a Breakthrough. Thaís está usando Ruby New. Ruby New. E tem outras cores maravilhosas também, gente. Lá no site da MAC, esperando por vocês. Tem link aqui na descrição também. Um vermelho perfeito para quem gosta de vermelhos um pouco mais frios, assim. Ele é um pouco mais cereja. Adoro, dá a cartela. É isso. Cartelas mais frias. Vem comigo que este é o seu batom. É isso. Bora. Verônica, tem uma coisa no seu perfil do Instagram que eu achei muito legal, que você fala que você antes era faxineira e agora você é faxineira de ideias. Quais ideias, assim, atualmente, que você está querendo faxinar? Como que tá essa… Que pergunta difícil, Vamos começar né? leve! Nossa, gente. Eu acho que quando a gente tá vivendo as situações no dia a dia, às vezes a gente não percebe o quanto carregada de preconceitos, o quanto carregada de um viés esquisito as nossas atitudes. E a gente acaba não falando sobre isso e vai passa para os nossos filhos, e isso vai continuando. E se a gente não para um momento para analisar e falar, pô, dá para mudar isso aqui, aí as coisas não vão mudar se a gente não tiver esse momento de parar. E eu acho que uma das coisas que pegou quando eu comecei a criar conteúdo foi justamente falar, recentemente eu conversei com uma amiga e falei pra ela que me incomodava o fato de os clientes de faxina me pagarem, coloca o dinheiro embaixo de uma coisinha, deixa assim, porque ela tem vergonha de dar o dinheiro na mão da faxineira. E aí ela ouviu aquela, ela falou, cara, eu nunca dei o dinheiro na mão da pessoa. Eu também coloco perto da TV, coloco pendurado com imã na geladeira. E aí eu falei, por quê? Quando você vai a um restaurante, você paga. Quando você vai fazer a unha, você paga. Por que você não paga na mão dela? E aí ela falou, não sei, eu fico com vergonha. E eu falei, a gente não tem vergonha de receber pelo nosso trabalho. E aí ela pensou, nossa, é uma coisa pequena, mas mostra o quanto é uma relação que a gente fica sem graça com a pessoa. E aí eu falei, mas será que não é porque você acha que o trabalho dela é um pouco inferior? Acabou, assim, ela, ai meu Deus. Ou porque não tá pagando o que vale, pode talvez, ser também, né? a vergonha, falar, ai, é tão pouquinho. Né? Então tem várias coisas. E aí eu penso nisso, eu falo, pô, é uma pequena coisinha que eu planto ali na cabeça das pessoas e elas começam a mudar as atitudes dela. E quanto é adulto,
ainda pra mim é uma coisa que eu falo, pô, eu acho meio chato ter que falar o óbvio. Mas quando eu recebo mensagens de adolescentes que falam que mudou as atitudes porque consumiu o meu conteúdo, aí eu penso, putz, isso é muito legal. Então eu fico muito feliz de poder fazer o que eu faço hoje em dia. Tá, vamos lá. Pra quem não te conhece e tá errado, vai lá, se apresenta um pouco. Conta que você empreendeu, você fazia faxina. Eu amo a história dos seus anúncios, mas vai, conta você. Quando eu comecei em 2016 a fazer faxina, eu não sabia como falar para as pessoas. E aí eu resolvi criar os cartazes que mostrassem quem eu sou. Porque se você olha pra mim, eu tenho muita tatuagem que dá pra perceber exatamente o tipo de pessoa que eu sou. Então tem Super Mario, tem uma xícara de café, tem uma xícara de chá, tem o beba água, tem música. Como chama essa proporção perfeita? É a proporção áurea? Isso, é a espiral de Fibonacci. Isso! E aí tem várias coisas que a pessoa vê e fala, eu entendo quem ela é. E aí eu pensei, como eu consigo transpor isso pro meu trabalho? E aí eu fiz os cartazes com filmes e séries que eu gosto, com a minha cara. Muito e aí bom, gente. foi muito efetivo, assim. Até hoje tem gente que me procura perguntando se eu ainda faço faxina, porque viu aquele cartaz. Então, eu queria que as pessoas entendessem quem eu era. E com essa super exposição que o anúncio deu, aí eu comecei a criar os conteúdos, contando do dia a dia do meu trabalho. Aí, com 2 anos de faxina, eu comecei a fazer palestra. Aí comecei a fazer publi, Aí depois comecei a escrever o livro. Então, as coisas foram fluindo de um jeito que eu não fazia a menor ideia que ia acontecer nada disso. Como é que veio a história de escrever livro, assim? Era um sonho seu? Você sempre quis escrever livro? Desde criança, eu já achava que eu ia escrever um livro algum dia. E eu até comento isso no próprio livro, que quando era pequena, eu fazia atividades. Eu morava na frente de uma biblioteca infantil. E eu fazia várias atividades com autores de livros infantis. E aí, um dia eu falei para uma autora que eu escreveria um livro um dia. E aí, ela viu ali as atividades que eu tinha feito. Ela falou, vai sim. Ai, que bom! E aí, foi muito legal. E professoras de português, ao longo da vida, falavam, você um dia vai escrever um livro. Que demais! Então, já era uma coisa que eu tinha em mente para algum momento da minha vida. Mas não imaginava que ia ser um livro sobre mim. Não imaginava que seria algo desse tipo. Isso, né? E aí, eu já tinha muitos textos guardados antes da proposta de uma editora. Então, era isso que eu ia perguntar, se foi a editora que veio ou se foi você que foi. E foi fácil, no final das contas. Quando a editora chegou, eu já tinha muita coisa escrita. Então, foi só o trabalho de organizar e conseguir colocar outras coisas para complementar aquilo que já estava feito. E com o tempo eu fui vendo, porque também não foi nada planejado, eu fui vendo que eu consegui contar a minha história pessoal e colocar um bocado de questões sociais para as pessoas terem uma reflexão. Então eu falo, porque eu cresci com uma família de classe média. Todo mundo olha, e um repórter uma vez falou, ela é negra, ela é faxineira. Primeira pergunta, como foi crescer na favela? Eu morei em Higienópolis, não sei. Aí, o quê? Falei, então, não sei. Então, falei, eu cresci em Higienópolis, estudei no Colégio Sion. Tenho meu pai, minha mãe, meus 4 irmãos na época. Hoje em dia são 5. E nós viajávamos muito, passeávamos. Tinha uma vida super normal. E aí, ele ficou meio assim, eu cantava no coral da escola, andava de skate, tinha um professor particular de vôlei. E aí, bugou a cabeça. Bugou. Porque não faz parte do estereótipo, né? Exatamente. Então, tem tudo isso. Então, é a faxineira que escuta punk rock. A faxineira que sabe falar outra língua. A faxineira que… E aí eu penso, por que é que todo mundo acha que faxineira é a mesma coisa? Sim. Porque é isso, né? Assim, eu acho que tem 2 coisas. Eu acho que primeiro que é um grupo que… né, não tem voz, ninguém deu voz, não tem espaço, então a gente massifica e acha que é tipo uma grande massa homogênea, enquanto são pessoas diferentes. Sim. Mas como foi pra você? Como você resolveu fazer faxina? O que te aconteceu, assim? Como foi essa escolha? Eu sempre gostei de deixar a minha casa do meu jeito. Eu pego dica de faxina até hoje no seu Instagram. E aí eu falava, não, aqui é o meu rolê. Nunca pensei que eu ia fazer isso pra alguém. Porque eu tenho as minhas, eu sou muito chata, então tem o meu método, do meu jeito. E aí um dia eu tava… Primeiro que eu trabalhava com telemarketing e a empresa onde eu trabalhava faliu.
E eu fiquei totalmente sem grana, passei um bocado de perrengue, até que eu fui afastada por depressão do trabalho. E nesse período, eu não tinha grana para receber, eu não tinha data ainda para fazer a perícia, para começar a receber o auxílio doença. E aí, eu fui um dia dormir na casa de uma amiga. E aí, eu limpei a casa dela enquanto depois de comer, comecei a lavar a louça e tal, limpei a cozinha. Aí, comecei a dar geral na casa toda. E no final do dia, ela perguntou se podia pagar. Ela falou, pô, eu pago uma moça que vem aqui e tal. E aí, ela me pagou. E naquele momento, eu pensei, é isso. Eu vou trabalhar fazendo isso. Eu faço isso bem, por que não? E foi muito engraçado. Porque no começo, eu fazia só para as amigas. E elas tiravam foto. Olha como ficou. Eu não sabia que essa cozinha era dessa cor. Era muito engraçado a reação das pessoas. Então, eu percebi, além de tudo, o quanto muda o humor da pessoa depois que a casa dela tá limpa. E eu falei, pô, eu posso fazer isso de um jeito diferente. Porque é um trabalho bom, é um trabalho tão antigo, tem um monte de gente fazendo. O que eu podia fazer de diferente pra... Na época, claro, não era a minha intenção. Tipo, eu nunca era a pessoa referência nisso, ou porta-voz, não sei o quê. Nada, eu só queria ganhar meu dinheiro para comprar comida. E eu fui entendendo depois o poder que era colocar uma luz em cima de uma categoria que ninguém nunca deu valor. Sim. Mas demorou para eu entender isso, e demorou para eu querer estar nesse lugar. Porque eu pensava, não, mas quem sou eu para falar alguma coisa? E... bateu a maior síndrome da impostora do universo. Nasci em Higienópolis. Porque como é que eu vou mandar um salve pros manos da minha quebrada de Higienópolis? Não dá, é difícil. E aí, sempre passava muitas questões na minha cabeça para eu me colocar nesse lugar. E, inclusive, eu tive o maior preconceito por, 45 minutos, que foi, como é que eu vou falar isso pros meus amigos? Então, é super esquisito, tanto porque desde o primeiro momento eu já percebi que era um lugar que eu ia entrar, que ia me colocar de novo na caixinha. Porque trabalhando com telemarketing, uma mulher de mais de 30 anos, que não tem nenhum diploma, as pessoas já olham meio assim, tadinha, não sabe fazer nada, não tem capacidade, não tem inteligência. E aí, quando eu comecei a fazer os posts, eu sempre ouvia perguntas bizarras, assim. Inclusive, a melhor de todas é o prêmio master do Urubu do jornalismo, que foi o cara que perguntou quem pensava pra mim nos posts que eu fazia. Ai, gente. Por quê? Porque uma faxineira não é capaz de pensar sozinha num texto. E foi um homem que fez a pergunta. Claro! Nenhuma mulher ia fazer uma pergunta dessa. Até porque é isso, né? Possivelmente é um homem que nunca limpou a própria privada, não tem a menor ideia de como é que faz e não sabe como é difícil, né? Porque não é simples. Era isso que eu ia falar. Eu acho que tem um potencial de negócio. Não, eu acho mesmo assim, tinha que ter um curso online de aprender a fazer faxina, porque a gente acha que é dado, que é assim, é só você vai lá e limpa. E não é uma ciência. Tipo, de verdade tem que saber fazer, assim, tem que saber qual produto usa em cada lugar, o quanto tempo deixa, sabe? Porque senão, primeiro que senão você gasta tempo demais, né? Assim, eu comecei a limpar minha própria casa quando eu fui morar sozinha, porque antes eu morava na casa dos meus pais e eu era bem mimada, não precisava fazer nada. E aí, quando eu comecei a morar sozinha, é isso, assim. Gente, eu tenho a clássica história, já contei isso várias vezes. Do dia que eu resolvi que eu ia lavar meu edredom no banho. E aí, depois eu nunca mais conseguia tirar nem eu, nem o edredom do banheiro. Que ele ficou pesando. Lavar o edredom no banho, que foi legal. Eu fico imaginando em algum momento. Lavar a calcinha, logo. Eu fico imaginando o momento que ela pensou que isso era uma boa ideia, né? Então, a ideia foi, a minha avó, desculpa te expor, mas a minha avó, ela é a pessoa que ela lava, tipo, blusa no banho. Porque tudo que ela precisa lavar na mão, ela já lava no banho. Ela tem lá o sabão de lavar as coisas no banho. E que é perfeito. Eu acho uma técnica excelente. Você não tem Claramente você acha uma técnica. Acho, porque você não tem… Assim, primeiro que as roupas da minha avó duram muito e ficam muito bem cuidadas. E aí, você não tem que… Sabe, assim, vou abrir outro tempo na vida pra lavar. Então, ela, assim, ela usou a roupa que é delicada e vai ser lavada na mão, ela já lava no banho. Sim. Daí, aí eu fui… Enfim, aí você conseguiu transpor a ideia de lavar a camiseta pra um edredom, que é um treco imenso. Exatamente, meu edredom sujou. Ele não cabia na máquina. Tinha que lavar na lavanderia. Eu morava sozinha, universitária, não tinha dinheiro pra lavar na lavanderia. Eu falei, gente, eu vou fazer igual a minha avó, eu vou lavar. Só que a minha ideia, assim, né, as pessoas vão achar que eu sou muito burra. Na verdade, o que aconteceu foi, eu falei, eu vou lavar essa parte, esse quadrado do edredom que sujou.
Só que, é isso, você tá lavando no banho, o negócio, enfim, inflou, ficou gigante. Aí no meio eu comecei a chorar, que eu não conseguia mais tirar o sabão, tirar a água. Então, dito isso, eu acho que tem uma… E aí, com o tempo, eu fui aprendendo. Cara, qual é o produto que lava o banheiro? Como que lava… Assim, também pra demorar menos tempo, como ser mais eficiente. Pra não estragar a casa, né? Se você usa o produto errado, você pode manchar. Sim. Né? E assim, por exemplo… Coisas idiotas, mas que você só aprende fazendo depois de muito errar. Tipo, bota a roupa pra bater enquanto vai fazendo outra coisa. Porque aí depois, quando acaba de bater, você acabou de limpar, você já estende a roupa. Eu demorei a entender isso. Então, eu queria deixar aqui essa dica de fazer um curso online de dinamizando, como é? Dinamizando a sua faxina. Muito bem. Por que a gente entrou nesse tópico? Não lembro. O assunto do edredom me distraiu demais, Desculpa, cara. Eu fiquei imaginando Eu vou pensar nisso por muito tempo. Eu vou ter que falar muito, eu vou ter que dar muitas credenciais de coisas que eu estudei na vida para as pessoas voltarem a acreditar. Você vai virar exemplo da palestra da Verônica, né, Sim. querida? É isso, não tem condições. Mas eu acho que depois… Eu tenho uma impressão, e aí acho que você vai saber me dizer se é uma impressão correta ou não. Eu acho que depois da pandemia, as pessoas passaram a ter uma outra relação com esse tipo de serviço. Porque, naturalmente, durante a pandemia, né, assim, houve uma suspensão das Elas pessoas. passaram a ter uma relação diferente com a própria casa. Isso. E de entender também o trabalho que dá para manter aquilo em dia, né? A manutenção que é necessária. E de muitas pessoas que, assim, que antes não cuidavam das próprias casas, porque tinha uma pessoa que fazia esse serviço para elas. E foram obrigadas a fazer. E aí, eu já vi entrevista sua falando, né? Que nunca se vendeu tanto mop. E mop, aspirador, né? Todo mundo teve a fase da pandemia. Todo mundo quis deixar mais fácil o trabalho. Porque para a pessoa que limpava não precisava, Exatamente. né? Ela não tinha direito. E você acha que depois da pandemia existe uma compreensão melhor do valor desse tipo de serviço? Ou eu tô iludida? Um pouco. As pessoas, elas começaram a entender. Não significa que elas passaram, de fato, a valorizar. Mas é muito interessante, porque eu tinha… E hoje que eu trabalho em casa, eu tinha uma imagem muito errada do home office. Que toda vez que eu fazia faxina para alguém que trabalhava em casa, eu falava, como que a pessoa consegue deixar a casa nesse estado se ela tá dentro de casa? Aí depois que eu me liguei, é porque ela tá trabalhando. Não dá tempo. Agora eu sei como é. É que são 2 trabalhos, né? Exatamente. Ainda mais com criança, né? Na minha casa é muito difícil manter as coisas, porque tem criança. E é muito difícil trabalhar em casa. Porque se eu escuto a musiquinha da máquina que terminou a roupa, eu quero parar de trabalhar para estender a roupa. Então, é muito complicado manter as coisas rolando. E também, para mim, foi um momento de entender… Não dá pra querer ter a casa 100% impecável o dia inteiro. Não fica. Bom, eu tenho uma criança de 1 ano, não fica. É muito brasileiro isso também. Já ia né? falar isso. Sim. É uma cultura de quem tá acostumado a ter quem faça. Porque quando, assim, né, você tem a oportunidade de viajar ou, né, você vê filme americano. Não existe, gente, essa presença ali de uma pessoa que tá o tempo inteiro limpando a casa. Eles não entendem a concepção de ter alguém dentro da sua casa, dormindo lá, morando lá pra manter a sua casa limpa. Nem eu, inclusive. O que é uma coisa bem, né, assim, que… Enfim, eu acho que… Mas eu acho, é muito engraçado, porque às vezes a gente fala assim, porque é muito mais fácil quando você mora em outro lugar. Não é mais fácil, não é só porque tem essa pressão também, né? Não só porque a gente é um país com uma herança escravocrata muito latente ainda, mas também porque tem uma pressão aqui no Brasil, que ainda é um país muito mais machista, de que as mulheres têm que dar conta disso, né? Sim, a mulher é a cuidadora. E é o valor, né? Eu vejo muitas amigas e pessoas próximas que o grande valor dela é a casa impecável. As roupas, assim, as crianças limpas e passadas. Então também passa por esse lugar, né? Fica parecendo que… E às vezes eu me coloco nesse lugar, eu falo… Como pode? Eu preciso ter todos os meus trabalhos entregues dentro do prazo. Eu preciso ter a casa arrumada, a unha de todas as crianças cortadas. E aí, se uma dessas coisas não tá feita, eu falo, putz, eu sou um fracasso de ser humano. Mas todas as outras perdem o valor, né? E aí eu falo, não, mas o que adianta que uma coisa tá feita se a outra não tá? E acaba com a nossa saúde mental. Ficar com essa carga de que eu tenho que dar conta de tudo isso. Vamos puxar esse assunto de saúde mental?
Vamos. Esse é um tema importante para Minha saúde tá completamente mental ultimamente. Eu queria te perguntar um pouco isso. Como foi pra você? Como é esse assunto de saúde mental? Como é que você se descobriu? Você falou que teve depressão, foi diagnosticada com depressão. Como é que foi isso pra você? Porque também imagino que tenha sido foi em 2017, você falou? 16. Isso, 2016 foi quando eu tive o auge da doença. Então, mas eu entendo, quando eu olho ao longo da minha vida, muitos momentos, desde do final da segunda infância, eu já presto atenção em cobrança. E aí tem várias coisas também, porque quando eu tive o diagnóstico do TDAH, eu começo a pensar, muitas vezes eu tinha a história clássica que era, minha mãe fala na sala pra mim, vai no banheiro e pega tal coisa. Aí eu vou andando, eu chego no banheiro, eu olho pro banheiro inteiro e falo, o que ela pediu? E aí, quando eu volto, minha mãe fala, você é burra? Você não ouviu o que eu falei? E aí, eu já comecei a pegar todas essas coisas. Eu não consigo, na escola, performar igual os outros. Eu não consigo. E aí, isso já foi minando a minha confiança para fazer as coisas. Foi me tornando uma pessoa mais triste. E aí, com o tempo, eu fui percebendo vários episódios depressivos ao longo da vida. Mas em 2016 foi o auge, assim. Então, eu tentei suicídio, eu fiquei internada numa clínica. Então, foi um período mais difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu peguei aquele episódio para dar o impulso que eu precisava. Então, a primeira coisa, e isso hoje para mim é muito claro, eu engravidei com 17 anos. De lá para cá, não descansa mais. Então, eu percebi que nesse momento da internação, no momento que a enfermeira me acordou, eu comecei a rir, porque eu falei assim, ninguém falou, mãe. Me chamaram pelo nome. E aí ela, você dormiu, tinha dormido 20 e tantas horas. Eu estava muito cansada. E aí foi o primeiro momento em que eu aproveitei para ser cuidada. Então, tinha a enfermeira, tinha os médicos, eu estava ali num quarto com uma outra pessoa, a gente descansava, fazia os tratamentos, e eu pensei, eu precisava disso há muito tempo, e só num momento extremo é que eu fui perceber o que estava faltando, que era um descanso cuidada. E ser cuidada. Quem cuida de quem cuida, é o famoso. Eu precisava tanto disso. Você falou, assim, que você percebe vários momentos, né, ao longo da sua vida, esses indícios, talvez, né, do TDAH. E meu marido, recentemente, foi diagnosticado com TDAH, e eu queria entender como é que foi pra você quando você teve o diagnóstico. Eu acho que tanto da depressão quanto do TDAH, porque parece que a gente vai vivendo a coisa e vai se atropelando, né? Assim. Sim. Quando veio o diagnóstico, foi como ter, sei lá, uma peça de um quebra-cabeça, sabe? Foi então era isso. É porque, ou eu achava, sempre, não só eu, mas quem tá à minha volta, sempre pensa assim, meu Deus, ou é burrice ou é preguiça. Então, até hoje, eu entrego trabalhos muito em cima da hora. E às vezes são coisas simples de fazer, que vai levar pouco tempo, mas eu vou deixando até o prazo final, porque eu tô ansiosa, porque eu tô nervosa, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer. E aí eu faço no último minuto, correndo, fica bom, e eu penso, por que é que eu sofri tanto? Então a ansiedade vai deixando a gente completamente maluco, a vontade de fazer 1000 coisas. Se eu tentasse colocar em prática todos os projetos que eu tenho, eu ia precisar de mais uns 30 anos ali pra cima na minha expectativa de vida, porque não dá tempo. Não existe calendário suficiente pra fazer tudo que eu penso. E aí, fico pensando também, mas será que eu não sou improdutiva? Porque eu quero tantas coisas e eu não consigo fazer. Não dá, não dá, querida. Você tem 3 filhos. Então, quando as pessoas me apresentam e falam, ela é empresária, ela é mãe, ela é escritora, ela é palestrante. Aí eu falo, eu faço bastante coisa. Bom, você dá um abracinho, né? Fala, poxa vida, tá bom, calma. E o que você tá fazendo hoje pra cuidar da sua saúde mental, pra não chegar num limite desses de novo? Esses dias eu conversei com uma pessoa pra me ajudar no trabalho. E eu falei assim, o burnout vem aí. Aí ele falou, eu vou te ajudar. Eu falei, no burnout? Ele, não viro. Aí eu, bom. É importante hoje pra mim, além da composição médica, que essa eu não tenho o que dizer, é muito essencial. Então, eu tomo remédio,
eu tomo remédio para TDAH, eu tomo remédio para depressão e eu faço terapia. Então, eu já tô há quase 4 anos com a mesma terapeuta, tá tudo indo super bem. E aí, fora isso, é aprender a delegar, o que para mim é muito difícil. É contar com rede de apoio, falar que… esses dias eu vi Ai, quem que foi que teve bebê e tava com 2 babás? Não sei. Foi a Viviane Araújo. E as pessoas falando assim, é fácil ter filho. Eu falei, gente, é o primeiro filho dela. Ela precisa de ajuda. E por que é que a gente acha que é fraqueza pedir ajuda? É mais uma cobrança, né? Entra um pouco O no que eu lugar acho da muito casa doido. impecável. Tipo, não, Sim. quer ser mãe, mas não pode ter ajuda. E Eu hoje acho eu não muito eu não maluco, nego. porque- A minha doula é uma pessoa que me ajuda muito. Então, às vezes, eu preciso trabalhar e eu falo com ela, eu falo, por favor, Lu, você consegue me ajudar? E aí ela vai, segura a Olivia pra eu poder gravar, fazer alguma coisa. É pra ir no supermercado, porque o Panda é aquela pessoa que 11h40 da noite, ele fala assim, você comprou o lanche da minha escola amanhã? Eu não, porque você não me lembrou disso durante o dia? Ele, é que eu lembrei agora. Então é isso, vai Aí juntando. Deus abençoe o supermercado 24 horas. Então, exatamente. Lá vai a mãe. E aí eu preciso ter ajuda. Eu moro só eu, a Claire, o Panda e a Olivia. A Claire, beleza, ela já é adulta, mas ela também tem os afazeres dela. Então não posso contar que ela vai estar lá disponível para mim o tempo todo. O pai da Olivia trabalha de madrugada. Durante o dia, ele precisa dormir. Então, eu preciso dessa rede de apoio. Pode ser alguém que eu contratei, pode ser amigo, pode ser parente, mas eu preciso dessas pessoas comigo. E antes eu pensava, não, mas é o famoso, mas quem teve filho foi você, quem é? Por que o outro tem que te ajudar? Precisa, gente, porque a gente vive em sociedade. Por que eu tenho que achar que só eu vou fazer? O único caminho é o do sofrimento, gente? É muito maluco isso, né? Parece que tem mais valor se for sofrido, assim. Sim. Ai, tadinha da mãe que tá lá, escrevendo roteiro com a criança no braço, a panela no fogo. Ai, que linda. Não é linda, é sobrecarregada. Sim. E aí eu falo, né? Eu tenho uma meta de vida. E essa meta de vida é ser uma mulher descansada. Nossa, que impactante. É uma boa meta. Vai chegar um dia, serei descansada. Gostei dessa meta. Eu espero que seja muito logo. Não quero ser descansada depois de velha nem morta, gente, pelo amor de Deus. Não vai ser quero tão ser logo, agora. porque a neném tem só 1 ano. Ai, droga. Mas vai… Vamos ser realistas aí. Verdade. Mais uns 2 correndo atrás. Eu acho que 4 anos. Eu acho que 5 anos é a idade que tudo muda. 4 anos é um plano ali. É o plano que eu faço, gente. Eu tenho um de quase 2, né? Então eu tô dividindo com você a minha expectativa. Sim. Porque com 5 já toma banho sozinho, já fala, né? Assim, já é mais administrável. Pra mim, o marco da facilidade foi quando o Miguel começou a tomar banho sozinho. É verdade. Porque é isso, assim, né? É muito simbólico da autonomia, tomar banho sozinho. É óbvio que tem um monte de coisa que não faz, mas já, sabe, consegue dizer que tá com fome, que tá com dor, consegue tomar banho sozinho, se limpar. Mas aí tem um outro aspecto da sua história, que o Panda, ele tá no espectro autista, né? Sim. E aí, acredito que isso também gera algumas limitações ou necessidades que você precisa estar lá, né? Sim. Por muito tempo, eu não cogitava a possibilidade de sair para longe da área da escola dele, porque se a escola me ligasse dizendo você tinha que estar que ele precisava sair de lá porque ele estava nervoso ou agressivo, eu tinha que voltar. Então, era sempre assim, tem que marcar médico, o médico tem que ser pertinho da escola ou da minha casa. Ai, meu Deus, não posso sair, não posso fazer nada. É complicado. Agora que ele entrou na adolescência, os dramas são outros, mas ele é uma pessoa com uma facilidade muito grande de falar o que ele sente, o que ele precisa. A gente tem uma comunicação muito boa. Então, acontecem situações muito engraçadas. E, às vezes, umas que eu penso… Eu não creio que muitos pais têm essa abertura para falar com os filhos como eu tenho com ele. Então, pode ser desde ele me conta quem é a menina que ele gosta, o que tá acontecendo. Se ela respondeu o WhatsApp dele. E não sei o que, ele me conta tudo. Aí, esses dias, ele ficou gripado, passou 3 dias de atestado. 3 dias dentro de casa, depois, contando mais o final de semana, muda a rotina dele, muda a cabeça dele. Ele chegou na escola, os alunos começaram a chegar, aí ele me mandou no WhatsApp. Mãe, a escola tá enchendo de gente e eu estou sobrecarregado.
eu quero voltar pra casa. Aí eu falei, não, respira fundo, você precisa fazer a aula, tá? Final de ano, semana de prova chegando, não dá pra você… Já ficou já testado, você consegue ficar? Aí ele, consigo. Falei, então respira fundo, vai ser um dia da hora, tem um menino que ele não gosta. Aí eu falei, no dia que eu puder, eu vou dar uma… A gente tem o nosso lema vamos dar uma muqueta no menino. E aí eu falei, não chora não, que um dia a mamãe vai dar uma muqueta nele. E aí ele deu uma risadinha, mandou uma figurinha e falou, tô indo, beijo. E aí ficou, e teve um dia bom. Ele sabe que pode contar com você. Eu acho que esse é o lugar mais valioso, né? Aí é muito engraçado, porque todas as mães ficam, ai meu Deus, não sei o quê. Eu falei, cara, juro por Deus, um dia a gente vai dar uma muqueta nesse menino. Aí ele, mãe, por quê? Da hora você. Quebrou, né, o clima. Sim. Você sabe, eu vejo muito conteúdo sobre autismo em criança, né? Porque eu imagino que o momento da descoberta, do início das terapias, realmente é um momento em que as pessoas buscam mais informação. Mas eu não vejo as pessoas falando tanto dessa fase que o Panda tá, né? Da adolescência do autista. E aí, eu queria te perguntar se você assistiu Atypical. Eu vi a primeira temporada só, vi com ele. E o que você achou? Você acha que foi bem representado, baseado na sua experiência? Sim, e até hoje, assim, a cena que mais me marcou é quando ele tá dentro do ônibus e aí mostra exatamente como ele se sente com sons. E aí o som repete, porque quando o Panda me explicava isso quando ele era pequeno, eu não conseguia entender o que ele estava falando. Então, às vezes ele fala que a mesma coisa se repete dentro da cabeça dele. Aí ele fica nervoso. Quando ele era bem pequenininho, uma vez ele explicou que é como se o cérebro dele mudasse de lugar dentro do corpo. Nossa, e aí eu pensei, que explicação boa. E aí eu falo, como é que eu entendo o que esse menino quer dizer com isso, sabe? E aí quando eu vi aquela cena, eu entendi perfeitamente o momento em que ele perde o controle, porque ele fala, eu escuto várias vezes a mesma coisa, e aí eu escuto todas as coisas ao mesmo tempo, várias vezes, e aí eu quero chorar, eu quero gritar, eu quero bater a cabeça na parede, eu não quero mais. E aí, quando eu vi a cena dele ficando nervoso com os sons, e aí eu lembro que por muito tempo meu sonho de consumo foi aquele fone do Sam. Falava, cara, eu preciso ter um fone desse pro meu filho. E hoje em dia ele vive bem, ele não usa fone nem nada, mas tá de boas. E anteontem, eu fiz até o post mostrando, eu fui trabalhar no show de punk rock e tava discotecando como DJ e levei ele pra ver o show comigo. Então a gente viu o show de cima do palco, ele virou e falou, eu vou pular. Aí eu falei, você tem certeza? Tem coragem? Aí eu já peguei o celular, coloquei na câmera, ele olhou como foi, ele foi lá pra frente, os caras tocando, começaram a rir, tipo, vai pular mesmo. Gente, isso é uma mãe, né? Eu já ia estar assim, ó. Você é doida! E aí ele começou a chamar as pessoas pra segurar ele. Na hora que ele pulou, tem até meu gritinho no vídeo. Meu Deus! Ele pulou e eu… Foi, tipo, meu filho simbólico, cresceu, né? Tipo, foi pro mundo. E a coisa mais maluca foi no mesmo lugar que eu fiz isso pela primeira vez. Uns 20, anos atrás. Mas vocês são muito parceiros, né? Muito. Eu acho que isso também deve dar uma construção. Eu acho que com qualquer criança, mas… Enfim, eu acho que com a criança com espectro autista, isso talvez seja infinitamente mais potente. E eu converso muito com ele, que eu falo, o conforto, o suporte, o carinho que eu te dou, você não vai achar lá fora. Então, nenhum chefe vai ser assim, nenhum professor vai ser assim. Você tem que estar muito ciente de que isso é uma questão nossa. Que eu sou sua mãe, se eu sou seu porto seguro, seu maior amor. E aí, quando ele fala, eu tô de saco cheio, eu não quero fazer nada, Aí eu falo, não, beleza, eu posso te dar isso. Se você estiver no trabalho, meu filho, não vai ser assim. Esses dias ele tá falando, eu odeio a escola. Porque eles fazem… Como é que eu vou entregar 2 trabalhos de matérias diferentes no mesmo dia? Falei, amigo, quando você trabalha, você tá tão ferrado. Mas você acha que a gente discutir mais sobre espectro autista melhorou um pouco a relação dele com a escola? Porque eu tenho a sensação que, quando eu era criança, por exemplo, sei lá, a gente não falava disso. Não. E eu acho que as crianças, primeiro que tinha… Hoje em dia a gente sabe, né? Muita criança com espectro autista que não diagnosticada e que vai se perceber adulta. E também as crianças que tinham um espectro autista talvez mais severo, isoladas da sociedade, né? Sim. Esse é o repertório que eu tenho. E o Miguel, que é o meu filho mais velho, sempre teve na escola, na mesma sala, crianças com espectro autista.
É isso, assim, eu sempre falo que eu aprendi muito via Miguel. Porque o Miguel me ensinou… Porque pra ele sempre foi tão natural respeitar as diferenças. Sim. É isso. Pra ele sempre… ele tinha uma amiga que ele sempre falava… ela não gosta que encosta nela. É só isso, mãe. Tipo, qual o drama? Então, você acha que a gente tá falando disso… Você percebe já isso com o Panda? Que isso pro Panda já melhorou? Sim, com certeza. E me impacta muito quando eu paro pra pensar que a primeira criança com deficiência que eu tive proximidade na minha vida foi o Panda. Então, na minha escola nunca teve um cadeirante, nunca teve alguém, um surdo, nunca teve um autista. E aí, eu nunca conheci alguém com síndrome de Down. E eu lembro que no final dos 80, começo dos 90, era aquela coisa assim… porque a fulana tem um filho com síndrome de Down, que aí fica em casa, não vai pra escola, não sai, ela não desce pro parquinho com a criança. E aí a gente só sabia que existia, mas ficava trancada em algum lugar. Então, quando eu saio com meu filho, é isso. Eu quero que ele frequente os lugares, que ele conheça as coisas, que ele tenha as experiências. E que, se a gente perceber que naquele momento aquilo não vai rolar, a gente tenta num outro momento. Se ele não quiser tentar, não tenta. Mas não impedir que ele tenha acesso às coisas por conta de uma deficiência. Mas eu escuto umas coisas absurdas. Ele é um cara que aprendeu a falar inglês com 3 anos de idade, mas ele não sabe amarrar um cadarço. Então, se ele não consegue prender cabelo, fechar botão, cadarço, nada que exija ali uma coordenação motora, eu fico impressionada. Mas controle de videogame tem 12 botões, né? Um monte aqui. Isso ele consegue, incrível. Mas… E aí eu tava amarrando o tênis pra ele. Não sei, ele tem 14 anos, mas tem 1,80, né? E aí, a pessoa aleatória na rua, nunca vi na minha vida… Gente, eu não consigo entender. Esse é um caso que eu nunca consigo entender. Por isso que as crianças são assim, folgadas. Quando esse menino tiver adulto, ele vai bater na mãe dele. Eu não consigo entender. Esse é de verdade, assim, um lugar pra mim, assim… que eu falo isso direto na terapia, porque eu acho que as pessoas… Né, qual a necessidade? Eu não consigo entender o que tem de ruim na vida daquela pessoa. Não, e mais, assim, pra além de qualquer coisa, 10 passos antes. Como é que você faz um comentário sobre uma pessoa que você não conhece, na rua, aleatoriamente? Tipo, por quê? A troco do quê? É isso, como é que tá ruim a sua vida, né? Porque sim. Eu possivelmente não teria nem percebido, porque eu sou tão… sei lá, eu fico tão pensando nas coisas que eu tenho pra fazer, as contas que eu tenho que pagar, a criança que eu tenho que buscar. É isso, assim, eu fico muito chocada como é que o outro se importa tanto, assim. Sim, o mantra cuida da sua vida tinha que ser mais entoado pelas pessoas. Tinha. Pelo amor de Deus, cuidem das suas vidas. E você ama ser mãe? Você acha que é um lugar que você se encontrou, assim, na maternidade? Ou é um lugar… Sim, mas de um jeito que eu gostaria que fosse de um outro jeito, algumas coisas. Então, eu gostaria que os pais tivessem essa pressão que a gente tem, porque é impressionante. Ontem eu fui para um show, levei a Olivia, e aí, porque o pai tá segurando a criança no colo no show, que incrível esse pai. Tá. Mas isso não diz sobre gostar de ser mãe, né? Isso diz sobre o patriarcado, sobre o machismo. Agora, eu me lembro quando, assim que a Olivia nasceu, eu fiz um post e aí eu recebi no inbox. É aquela coisa, eu sei que você não perguntou, mas eu vou te deixar aqui uma dica pra olheira. E eu pensando, sabe qual é a dica que você podia? Vem aqui em casa de madrugada, quando eu tiver que acordar pra amamentar, me ajuda. Vem fazer um chazinho, que isso vai melhorar a minha qualidade de vida, eu não vou ter olheira. Então, é esse tipo de cobrança externa da maternidade é que me incomoda. Então, é a coisa do… eu tenho questões absurdas desde os 17 anos com o meu corpo por conta da gravidez. Então, é isso. Dos 17 anos até hoje, não teve um único dia na minha vida que eu gostei de ser quem eu sou. Então, é uma maluquice. E essa é uma pressão que veio dos outros, não veio de mim. Eu tô muito agradecida por poder levantar, pegar meus filhos no colo, tomar meu banho sozinha. Consigo fazer todas as coisas que eu necessito com este corpo aqui. Mas todo mundo já colocou na minha cabeça que esse corpo não serve. Então, essas são as partes da maternidade que me incomodam muito. É a coisa a criança tá fazendo alguma coisa errada.
Cadê a mãe dessa criança? Ai, gente, mas até adulto, né? Eu Então, vejo assim, sim. às vezes, a pessoa mata alguém e fala, porque a mãe fala, A mãe, tudo é a mãe. E aí eu falo… Nunca, sabe? Não vai acabar nunca. Então, da cabeça dos outros pra fora, é horrível ser mãe. Mas em mim, eu amo a maternidade. A gente tem uma família muito grande. Então, a minha tatuagem são os meus irmãos. Então, nós somos muitos, todos temos filhos. Então, é aquela coisa que se juntar à mesa é um negócio absurdo. Assim, é uma mesa muito comprida, com muitas pessoas, muitas crianças. E então, eu já sabia. A minha mãe, com 25 anos, já tinha 5 filhos. Caraca! Então, agora ela tem 57 e 7 netos. Gente, a familhão sempre foi meu sonho. E aí é muito da hora, assim, aquela galera toda. E a minha mãe tem cara de ser super nova. Então, a minha filha tem 22, as pessoas pensam que Claire é filha da minha mãe. E aí fica confuso, porque os meus irmãos são altos. Quando eles tinham 16, 17, as pessoas achavam que era namorado dela. Nossa. E aí ficava uma As coisa… pessoas acham demais também, é isso. E aí é uma confusão. Eu já passei por essa situação e é horrível. A menina no caixa do mercado achou que o Panda era meu namorado. Gente. Tipo, mas é de novo, porque as pessoas não ficam quietas. Eu não consigo entender, porque aí tem que não, falar. Mas meu filho tem 14 anos. Mas você viveu maternidades em momentos muito diferentes, né? A distância dos seus filhos, eu acho que isso… Com certeza, você ser mãe com 17 anos e ser mãe agora… Com 40, é outra coisa. É outra coisa, né? Você consegue ver, assim, tipo, sei lá, o maior desafio de cada um deles? Eu morro de rir, que eu lembro da primeira. E aí, eu falei, na minha segunda gravidez, eu falei pra minha mãe, eu não me lembro de ser tão difícil fazer as coisas em casa. Aí a minha mãe falou assim, porque você não fazia. Você tinha 17 anos. Era isso. A senhora tem um ponto, esperta pra caramba. Eu falei, nossa, varrer a casa com barrigão é muito, muito chato e tal. Você não fazia nada disso, Verônica. É verdade, boa. Bem, agora que você falou… É o famoso, nossa, como é caro uma roupa de criança, né? Não lembro disso antes. Porque eu ganhava. Cara, mas eu do Miguel pro Tom, eu já senti muita diferença. Eu fiquei grávida de um com 30 e com outro com 36. E aí, quando o Tom nasceu… E aquelas coisas de não dormir, eu ficava assim, gente, eu não aguento mais. Como é que eu aguentei? Porque eu não tô aguentando. Agora, uma coisa é eu ter 17, 18 anos e brincar com uma criança. Outra coisa é a Olivia sair correndo. Eu tenho 41 anos, 3 hérnias. Ela correr e pular nas minhas costas e eu deitar no chão e falar, nunca mais eu vou levantar. A lágrima descendo aqui no canto. Caraca. Eu nunca mais e não vou sair só dessa isso, né? posição. Assim, o terceiro inclui que você tem outros 2 pra cuidar. Não é só uma coisa da idade, né? E assim, a comparação externa que eu faço é o ultrassom da Claire, eu recebi numa fita VHS. O ultrassom do Panda, eu recebi num CDR. O ultrassom da Olivia, me mandaram o link no WhatsApp pra eu abrir na nuvem. É isso. É ótimo. Então, no mesmo dia, acontece a Claire… Mãe, eu bati o retrovisor do carro num busão. E aí mas morreu? Não, então é firmeza. Aí o Panda, tô com seu cartão de crédito, posso comprar? Aí a Olivia, tipo… Pé, mão e boca. Pé, mão e boca. Tetei e sai correndo com a calça na cabeça e aprendeu a abrir as portas. E eu falo, mano, eu tenho que dar conta de todas essas pessoas ao mesmo tempo. Essas 3 demandas muito diferentes. Muito diferentes. Você percebe que você é melhor mãe de alguma idade? Porque vou falar de mim antes. Eu sou definitivamente, assim, eu vejo… Quanto mais cresce, melhor mãe eu sou. Eu sou muito melhor mãe de criança grande do que eu sou mãe de bebê. Você acha que… E eu conheço gente ao contrário, que fala, não, eu me sinto melhor mãe, me realizo com o bebê, eu quero pegar o bebê de todo mundo, cuidar de todos os bebês. Eu sou tipo, cara, eu sou mais das crianças maiores, eu acho. Eu gosto da fase dos 5, 6 anos, da alfabetização, da coisa. Meus filhos todos já chegaram na escola alfabetizados. Mesmo? Tanto que eu falei, na pandemia, eu vi muitas mães falando, puxa, meu filho não consegue aprender a ler e tal. E eu pensando, se eu pudesse, eu tava lá, eu vou aí, eu fazia isso. E aí, essa coisa, pra mim, é a fase que eu gosto muito de explicar as coisas, como é. E aí, eu tinha um namorado, quando o Panda era pequenininho, que ele perguntou como que virava o dia à noite. E aí, eu desenhei o planeta, expliquei a rotação e tal.
E aí é uma coisa que ele cresceu com isso, ele sabe desde aquele dia pequenininho que a gente conversou. Então, eu achava, por muito tempo, eu achei que eu ia ser professora. Que eu gosto muito dessa coisa de explicar, de contar como é que funciona, de levar nos lugares. A minha mãe fez muito isso com a gente. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe tinha 15 anos. Então, a gente começou a aprender muitas coisas juntas, assim. Então, minha mãe era aquela pessoa que fazia um piquenique, ela guardava todas as coisas na cesta. A gente, uma vez, foi comer no Parque do Trianon. E aí, enquanto a gente comia, ela explicava que ali era um pedaço da Mata Atlântica nativa e que ali era uma região que, quando começaram a construir as coisas… Minha mãe não foi para a escola, inclusive. A pessoa que engravidou aos 15, ela não tem… Minha mãe tem o ensino fundamental só. E aí, ela conta as coisas, então ela levava a gente em lugares históricos, explicava o contexto das coisas. E eu achava isso muito incrível. E além de estimular muito a nossa imaginação. Então, a gente colocava um casaco dela… e aí, nós éramos os detetives, ela fazia as pistas e a gente buscava dentro do prédio, às vezes estava lá, atrás do extintor tinha uma pista. E ela falava, no ponto vermelho… do céu, que fofa. No ponto vermelho, não sei das quantas, tem uma pista. E aí, gente, o que é um ponto vermelho no meio do prédio? O extintor. E aí, corria lá e pegava a pista, e aí tinha outro lugar, e depois a gente achava alguma coisa. Não, e com esse monte de irmão, era tipo uma gangue do detetives. E ela pegava, minha mãe cuidava dos filhos de todo mundo. Nós estudávamos, eu morava ali perto, na Maria Antônia, e nós estudávamos no Sion, no final da Avenida de Higienópolis. Parecia uma caravana, parecia aquelas pessoas andando pra Aparecida. A minha mãe na frente, segurando um monte de mochila e um monte de criança atrás. Era muito doida. A minha mãe sempre foi a pessoa do muitas crianças, muitas pessoas por perto. Então, a gente sempre esteve nessa posição de estar com galera. E era muito doido, assim, a gente cresceu muito cercado de… e por isso que eu acho que a minha realidade é essa. Eu não tenho diploma de nada, mas eu conheço muita coisa. E a minha mãe é essa pessoa, sabe? Que não tem estudo. É a faculdade da vida. Mas ensinou pra gente muita coisa. E hoje você faz isso com seus filhos, né? Sim, então a gente também conversa muito. Eu explico coisas que às vezes eu falo… Minha filha fala, como você sabe isso? Eu falo, sabe que eu não sei? Mas eu sei. Pergunta. Eu sei que eu sei. Então é bem legal fazer com que… ali a minha intenção é que a cabecinha deles estejam sempre funcionando. Qual o seu sonho agora, hoje? Além de ser descansada. O primeiro é ser descansada. Para ser descansada, eu tenho que descansar dentro da minha própria casa. Então, eu quero ter uma casa. E aí, uma coisa muito interessante, quando eu estiver deitada, descansando, eu quero muito que meus peitos estejam apontando para cima. Adorei! Faz parte do sonho. Faz parte do descanso. Isso. E aí, então, eu quero… Eu quero me sentir bem comigo mesma. Boa. Inclusive, eu tô passando um processo, eu tava pensando como que eu vou falar isso para as pessoas. Eu fui impactada por aquele anúncio no Facebook, que é o Tinder deles. E o título me pegou muito. Que era, Verônica, encontre alguém que goste de você como você é. Aí eu olhei e falei, Facebook, nem eu gosto de mim como eu sou. Como é que alguém vai gostar? E aí eu fiquei pensando nisso, e aí foi o momento em que eu tirei o alongamento de unha, e eu tirei alongamento de cílios, e eu tirei um monte de coisa e falei, vamos ver quem eu sou. Falei, vamos ver quem eu sou. Eu vou esperar um tempo, vou ver quem eu sou, e vou ver o que eu quero mudar pra ser a pessoa que eu quero ser, que eu goste. Então é isso, assim, eu acho que o meu sonho, a partir de agora, é gostar de quem eu sou, pra poder… Mas sabe quem gosta de você? Do jeito que você é? Seus 3 filhos. Gosta, mesmo que fala assim, parece uma moeba. Você sabe que… Parece uma moeda. Eu odeio quando eles apertam aqui, eles adoram. Eles sabem que aqui é o lugar. Mas é porque pra eles é do carinho, A minha né? gosta de apertar aqui, ó, o cotovelo. E fala, olha, a flacidez. E ela, ai, mamãe, é tão gostoso. Porque eles acham isso Mas eu fazia gostoso. a mesma coisa com meu pai. Você sabe que eu tenho uma história pra compartilhar sobre esse assunto. Que eu, antes da minha filha nascer, eu era loura.
E eu tinha uma coisa que eu só saía de casa depois de fazer babyliss. Então, porque eu sempre tive o cabelo muito liso, muito fininho. Então, eu sempre ouvi a vida inteira que meu cabelo era como é que fala? Sei lá, escorrido. Esse cabelo escorrido, não sei o quê. Então, não dá pra fazer nada. Não pode ter cabelo escorrido. E uma vez, eu tava na casa de uma tia de uma amiga. E a gente inventou de pintar o cabelo. Eu tinha 15 anos, tava viajando sem meus pais. Então, podia fazer essas coisas. Ah, meu Deus! Aí eu falei, eu vou pintar de vermelho. Aí eu pintei de vermelho. E aí, uma pessoa virou e falou assim, ainda bem que você pintou. Porque assim, quando você chegou, eu falei, bonita. Mas assim, sem graça, né? Esse cabelinho assim, castanho. E aí, então eu era loura. Eu fazia babyliss no cabelo. Sempre tive uma autoimagem horrível. Que aí eu tenho milhões de justificativas. Mas eu sei que minha filha nasceu como? Com o meu cabelo. Da mesma cor, escorrido. E eu olhava pra ela e eu achava ela tão linda e tão perfeita que eu falei, gente, eu sou uma doida. Por que eu mexo no meu cabelo? Olha aqui, ela é linda, ela é perfeita, ela tem o meu cabelo. E eu parei de mexer no meu cabelo depois que a minha filha nasceu, sabia? Eu acho que eles ensinam muito a gente, né? Assim, tem outras coisas que eles fazem. A gente tava contando, né? Ela aperta o cotovelo, aí eu não gosto. Aí ela faz uma coisa, gente, sei lá, acho que às vezes é encomendado. Eu também sempre achei, eu sou muito peluda. Minha mãe fala, nós somos descendentes de portugueses, é assim mesmo. E mulher não pode ter pelo, né? Assim, tá errado. E aí, de noite, minha filha faz carinho no meu braço e fala, ai, tão peludinho, tão gostoso, mamãe. Eu falo, cara, como é que eu não vou gostar, sabe? Sim. Eu acho que a gente me vê com outros olhos, com os olhos dela. Realmente, os filhos fazem a gente perceber coisas que a gente não… Não, e filho, gente, eu acho que realmente, assim, filho gosta da gente do jeito que a gente é, né? E é isso, assim, é muito esse olhar do… Quem você é suficiente, né? Você é o meu porto seguro sendo assim, é suficiente. Não precisa ser outra pessoa. Meus filhos falam muito sobre o quanto eu acho que eu preciso mudar. E aí, às vezes, eles são as primeiras pessoas a falar, não precisa. Tá tudo bem, do jeito que tá. E aí, eu fico mais tranquila, sendo quem eu sou. Né? A mulher sofre muita pressão. Até a gente conseguir transpor isso. É uma vida inteira sendo ensinada, né? De um jeito. E daí, a gente conseguir sair é realmente… É muito difícil. É muito difícil. Muito difícil. Eu gostei dos seus sonhos. Ser descansada e gostar de você mesma. Eu acho que são ótimos sonhos. Aliás, acho que pode virar plano, né? Porque sonho a gente acha que um dia vai cair na nossa cabeça. Plano a gente… Sim. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso já. Porque como assim cair na cabeça? Sonho é assim, um dia eu quero ganhar um Oscar. Não, então tá, você quer ganhar um Oscar? Tá. Então o que nós vamos fazer pra isso? Vamos começar, você é atriz, entendeu? Vai fazer um curso. Aí pra onde você vai começar? Vamos planejar pra você chegar lá. A Lu é 100% dos planos, eu ainda vou ser. E não esperar a coisa magicamente brotar na sua vida. Porque a chance disso acontecer é mínima, né? Vamos fazer acontecer. Eu acho que… Sim. Que é isso. Você se sente realizada profissionalmente? Porque você faz muita coisa, né? Vamos te lembrar antes de você responder. É engraçado como tenho dentro da minha cabeça a ideia de que… Como é que eu tô aqui se eu não fui preparada pra isso? Então, às vezes me dá uma agonia. Então, agora que eu acabei de me tornar colunista falando de dinheiro para um portal, eu fico pensando, mas… Meu Deus, mas eu não sou formada em economia. E eu não sou formada em jornalismo. Como é que eu vou fazer isso? E, ao mesmo tempo, eu sei que eu sei me comunicar. Eu sei que eu tô fazendo as coisas pra… É isso também, eu sempre quis trabalhar na área jornalística. Mas como eu nunca estudei, eu pensava, então não posso. E aí, hoje que eu tô conseguindo fazer essas coisas… eu falei que eu tava tocando como DJ numa festa, num show. Era o tipo de coisa que mas eu preciso fazer um curso de DJ. E é uma maluquice, tudo eu acho que eu preciso estar preparada. Acho isso bem feminino. Então, é verdade. E no final das contas, eu tô lá fazendo. E aí, tá dando certo, porque você recebe muitos convites. Se tivesse dando errado, não tava recebendo. Então, é a coisa de pensar, eu posso fazer sim essas coisas. E eu tô no momento agora de aceitar que eu tô nesse lugar porque eu mereci. Mas é isso, de entender que sim, é um preparo, né? É a coisa do… quando eu falei que eu coloquei na cabeça que eu ia aprender a fazer palestras a ponto de um dia fazer um TED. E aí, quando me chamaram para fazer o TED, eu falei, eita. Mas
E aí eu falei, nossa, que sorte, que não sei o quê. Ai, caiu. Não caiu. Não caiu. Então, eu tinha muita mania de falar, pô, eu tô mó feliz porque eu dei uma sorte de que aconteceu. Não foi. Não foi sorte, é trabalho. Sim. Então, agora eu tô me apropriando mais dessa Perfeito. coisa de saber que se a minha empresa está funcionando e eu tô conseguindo contratar mais pessoas, cuidar das coisas, fazer… É porque… tá dando certo, eu tô fazendo o meu trabalho direito. E talvez você tenha algo a ensinar sobre finanças, porque a empresa tá crescendo, você tá contratando. Sim. Não, gente, e assim, não tem, né? Nesse mundo que a gente vive, se você não soubesse falar sobre finanças, não tinham te chamado. Sim. Né? Você não é um homem branco. Pois é. Aliás, uma vez numa conversa com outros criadores negros, que a gente tava falando, o que você quer pra você? Aí eu falei assim, nossa, eu queria ganhar como se eu fosse branca. Aí todo mundo, pô, é verdade. Entendi, né? Então é isso, assim, eu tô começando a entender que é isso, que o meu trabalho vale. O tanto que o dos outros também vale. Então eu tô aprendendo a não me colocar num lugar de inferioridade. É difícil pra caramba, porque todas as coisas me mostravam que era esse lugar que eu tinha que tá. E aí tem um momento em que, saindo disso, as pessoas podem achar, meu Deus, como ela é metida. E aí eu fico pensando, eu não quero ser vista como uma pessoa metida, mas eu quero ser vista como uma pessoa que mereceu as coisas que ela conquistou. Mas é doido isso. Eu acho que as outras pessoas, o homem branco não pensa nisso. Não pensa. Não, e isso… Ele acha que ele tá no lugar que ele merece, desde sempre. Não, fez mais que… É isso. O mundo me deve isso porque eu sou um homem branco. Exatamente. Eu tenho uma história muito rápida. Eu vou contar de 140 caracteres, juro. Não, é só porque eu tive um namorado que ficou doente. Ficou 3 meses no hospital. E eu fiquei lá 3 meses com ele no hospital. A gente já tava terminando. Mas, enfim… Pela situação, eu fiquei lá 3 meses com ele no hospital. Ajudei a família dele com toda a função de São Paulo. Ele tinha uma sobrinha que eu ajudei super, não sei o quê. E aí, quando ele saiu do hospital, ficou bem. Não sei o que, a gente terminou. A gente já tava terminando, já não tinha mais. E ele nunca mais falou comigo. E eu sempre conto essa história que pra mim é o símbolo do homem branco. Qual era a minha obrigação? Cuidar dele. Porque eu sou uma mulher. Era a minha obrigação. Eu tinha que ficar lá cuidando. Então, eu acho que é isso. Acho que a gente também se apropriar do sucesso, saber que, de novo, você não é um homem branco. Se você está escrevendo sobre finanças, é porque você é muito, muito boa. Eu fico tão nervosa pensando nisso. Não fica. Não é fica. só ser você que tá suficiente. É isso. É verdade. E obrigada por ter vindo aqui, compartilhar um pouco disso com a gente, né? Inspirar todo mundo. É isso. Gente, a gente quer agradecer muito a sua presença. É tão rápido. Quando começa a falar, né? Que é muito gostoso o bate-papo, né? Assim, poder contar e é 2 perguntadeiras. Mas obrigada, Verônica. Obrigada. E nas suas redes, as pessoas te encontram como? @faxinaboa em todas as redes. É isso, gente. Sigam a Verônica e a gente se encontra no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá. Beijo! Tchau. Este podcast foi produzido pela Tumpats.